Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, botão aqui embaixo, é de graça, não paga nada. Você ajuda o canal também comentando, compartilhando. Gostou do conteúdo? Deixa o seu joinha. Meus amigos, nós vamos reagir aqui a uma treta, né? A dois vídeos, né? Ao vídeo do deputado Eduardo Bolsonaro, onde ele faz uma crítica que todos nós, eleitores, já vimos isso. Realmente, eles não estão empenhados na campanha de Flávio Bolsonaro. Se o Flávio Bolsonaro desistir da campanha amanhã, garanto que tanto um quanto o outro lá, o Nicolas e a Dona Michele, vão adorar, né? Porque se vocês não lembram, essa turma aí, eles tinham um projeto, que era Tarcísio, presidente, e Michele vice. Você lembra? E até o Malafaia cansou de falar nisso. E é a mesma turminha. E você não vê eles todos levantando a bola. Agora o Tarcísio está empenhado, está falando, babá. Agora tu não vê a Michele, tu não vê o Nicolas, tu não vê essa cúpula de moleque que anda junto com ele aí, tu não vê Zé Trovão, tu não vê ninguém, tu não vê essa galera, Gaia, tu não vê. Eles falavam, eu vou apoiar quem o presidente indicar. O presidente indicou. O que eles fizeram? Até agora estão aguardando um apoio, né? Então, vamos ouvir o que o que o Eduardo falou numa entrevista que ele deu. Aí depois a gente vai reagir à resposta do Nicolas. Que coisa linda. Nicolas e Michele estão jogando o mesmo jogo, né? Você vê que um lado a lado compartilha o outro e se apoia o outro na rede social, só estão com uma amnésia aí, talvez, né? Não sei por qual motivo. A melhor pergunta é perguntar a eles, eu não quero gerar amnésia. Eu realmente estou com amnésia. A primeira-dama, ela falou que ela compartilha na rede social dela o que ela achar que deve. Concordo. Mas a gente sabe que a ex-primeira-dama, ela não tem, assim, uma ligação grande com os filhos do presidente Bolsonaro, né? A gente sabe como é que é a família, assim. Não tem. Ela não tem essa ligação. Certo? Talvez por isso ela não esteja tão empenhada em apoiar Eduardo, ou o Eduardo não, Flávio, ou talvez ela preferia que fosse o Tarcísio, igual ela demonstrou numa curtida, numa publicação da mulher do Tarcísio, né? Então, é isso aí, é o que tem. E aí, quando nós reclamamos sobre isso, falam que a gente é infiltrado do PT, a gente ataca. Eu não ataco, eu só cobro. Aliás, ela não tem nem que cobrar nada dela, que ela não é política, mas ela quer ser senadora. Agora, ela quer ser senadora com o apoio do Flávio? Com apoio, usando o nome do Bolsonaro? Ou ela vai se candidatar ao Senado com o nome dela de solteiro, sei lá, sem apoio do bolsonarismo? Porque pode ser, né? Não quero saber dos Bolsonaro atrás de mim, não. Quero eu meu pai. Será que consegue? Vamos continuar aqui, depois a gente fala. Vamos ver o que o Dado terminou de falar. Mais polêmica, mas eu acho que todo mundo está vendo o que está acontecendo. Né? O Nicolas está no seu primeiro mandato de deputado federal e é muito simples, né? Tanto ele, até a Michele que não tem mandato. É muito simples você enxergar o cenário. A eleição está polarizada. Vai ser Flávio Bolsonaro contra Lula. Você não precisa sentar com Flávio Bolsonaro para ver o que o Flávio Bolsonaro tem a propor, né, para qualquer área que for, mas você embarcar. Mas a Michele também sofre dessa amnésia? Com certeza, né? Eu não estou vendo ela apoiar o Flávio Bolsonaro. Eu não estou falando, eu estou falando alguma surpresa aqui. Ninguém precisa. Não é o caso de vocês, por favor, tá, Raquel? Não estou me dirigindo a senhora, não. Mas não é para escandalizar ninguém. Eu, pelo menos, não vi nenhum apoio da Michele, nenhum post a favor do Flávio. Ela compartilha o Nicolas a toda hora. Não sei o que está faltando. Tem que ser uma pergunta a ser feita para ela. Nicolas e Michele... Viu? Galera. E aí, tem uma turminha reclamando. Estão dividindo. Ninguém está dividindo nada, gente. Ninguém está dividindo nada. Vocês esqueceram que o presidente Bolsonaro falou... esquece, povo brasileiro, vou te falar. O povo brasileiro e a galera que não gosta do Bolsonaro, eles lembram de qualquer coisa contra o Bolsonaro.
Mas não lembro de um aviso que o Bolsonaro deu quando voltou dos Estados Unidos. Não lembra do aviso. Tá nem aí pro aviso. E sem contar que o seu Nicolas está apoiando o PS, acho que é o PSD, lá em Minas Gerais, tá? Sem contar isso. Então... Eu discordo que eu tenha a... Então agora nós vamos ouvir o Nicolas falar. Entendeu? Ele até depois ele falou, eu não tô achando outro vídeo, que ele falou também do Eduardo. Que o Eduardo tá doente, tá com problema, sei lá. Tá com problema. Ai, meu Deus do céu, o Eduardo tá com problema. Se ele tá com problema, imagine você, Nicolas. Vamos lá. Vamos ver a resposta do Nicolas, né, pro Eduardo. Eu discordo que eu tenha amnésia e que a Michelle tenha amnésia. Já começa eu discordo. Ué, cadê os posts de você apoiando o Flávio, nosso candidato, nosso pré-candidato? A Michelle, cadê o nosso pré-candidato? Cadê? Não tem, cara. Esse que é o problema, não tem. Você se diz aí o cara, o rei da cocara preta. Eu vou falar uma coisa pra você. O Nicolas vai fazer 6 anos na vida política. 6 anos. 2 de vereador, que ele foi eleito para 4, mas só ficou 2 anos. E depois foi para concorreu a deputado federal, que vai fazer 4 anos de deputado federal agora, tá? Outra coisa, e o Nicolas, eu vou falar depois sobre isso, vamos primeiro, é isso aqui. Então o Nicolas tem 6 anos de político, 6 anos, e se acha o cara que sabe tudo. Sabe tudo que lá, quando ele estava lá presidente da comissão de educação, porrada de gente do partido lá criticou ele, apoiador do Bolsonaro. Mas o que esse cara tá fazendo? Entendeu? Porrada criticou ele. Então vamos terminar aqui e depois te falo o resto. Eu me lembro muito bem de todos os anos que eu fui atacado injustamente. Atacado. É isso que é foda. A esquerda realmente faz escola. E trouxas igual esses malucos aí, cai nela. Atacado. Você criticar, você cobrar o político da base para tomar uma atitude sobre isso, uma atitude sobre aquilo, fazer um vídeo para apoiar o presidente Bolsonaro, que era o que a gente falava sempre. Cadê o apoio? Cadê o apoio? Cadê o apoio? E ele não dava. Cadê o apoio ao Eduardo, que tá lá, abriu mão do mandato, tá lá. Cadê o apoio? Não mandava. Não tinha apoio. Da parte desse garoto aí não tinha apoio nenhum. Eu fiz um Twitter parabenizando. E Twitter eu faço toda hora. Mas eu apoio ao presidente Bolsonaro, que eu dou todos os dias, quando eu boto lá na rede social, liberte Bolsonaro, Bolsonaro é isso, Bolsonaro é isso. Cadê? Cadê ele? Vai voltar a falar o nome do Bolsonaro agora porque tem eleição? E diante das situações, né, que estão acontecendo, nós temos o pai dele preso, sofrendo dificuldades de saúde. Você tem as pessoas do dia 8 presas e precisando da derrubada do veto à dosimetria. Você tem o STF envolvido em diversos escândalos. Vou falar uma coisinha pra você. Tem o Bolsonaro preso, o pessoal do 2 preso. E tem os deputados que são tudo covardes. No caso do senhor Nicolas, falou várias e várias vezes, 1 ano e meio, 2 anos atrás, que não tinha que fazer. Que eles não estavam com a mão amarrada, não podia fazer nada. Nada que eles faziam lá ia pra frente. Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cansou de falar. E falou mais. A gente não pode fazer certas coisas, porque se a gente fizer, eu corro o risco de perder meu mandato. Ficar inelegível por 8 anos. O medo desse rapaz, nos 3 últimos anos dele, antes desse ano eleitoral, de 2022 a 2025, o medo desse garoto era perder o mandato dele e ficar inelegível. Era o medo dele. Tem vídeo dele falando isso, tem entrevista dele falando isso, amigo. Agora, no ano de eleição, teve a caminhada. Aí vai ter a manifestação do dia 1º agora, que o nego já está criticando essa manifestação. Por quê? Porque é um ato político para
fincar a bandeirinha deles. Nós queremos impeachment de ministro, nós queremos impeachment. Querer não é poder, porque se você não, há 3 anos você não podia nada, por que que agora, no ano de eleição, você vai conseguir fazer isso? Eu queria entender. Você, Nicolas, não conseguia fazer nada nos 3 últimos anos aí atrás aí, porque poderia perder o mandato. Mas agora, no último ano, você tem como impeachment alguém. Eu queria saber qual é essa matemática. O porquê lá não podia fazer nada e agora, no ano eleitoral, no ano de eleição, pode. Me diz aí. Vamos terminar de ouvir, depois eu volto a falar. Escândalos. Você tem o Lula literalmente fazendo de tudo para poder destruir esse país. E você, deputado federal, junto com seus pares, não fazem nada para proibir, nada para combater. Não derrubam veto, vocês não derrubam esse monte de imposto que tacam na gente, vocês não fazem nada. Em 3 anos que você estava aí, comendo bem, viajando para lá e para cá com o nosso dinheiro, você não fez nada. E agora você falou que você, no primeiro turno das eleições, você vai cuidar de você em Minas. Então, quer dizer, você não vai apoiar o Flávio em primeiro turno. Então, se você vai fazer a sua campanha em Minas, faça sem a bandeira Bolsonaro. Não fale no nome do Bolsonaro, não fale no nome da família do Bolsonaro. Se alguém perguntar, fale, não, isso aí é só para o segundo turno. Faz isso. Seja homem, caralho. Sai do partido. Tem uma janela aberta aí. Vá pro Novo. Eu aconselho todos os traíra aí para o Novo. Porque lá vocês vão conseguir voto dos bolsonaristas. Aqui, ó, que vão. Lá vocês vão conseguir isso aqui. Então coragem não tem, nenhuma coragem. Se tivesse coragem, saia do partido. E vamos continuar aí falando do Eduardo. Isso, e a prioridade é nos atacar. Então isso diz muito mais sobre eles do que a mim. E assim... Realmente, diz muito mais sobre o Eduardo. Diz muito mais que a família Bolsonaro tem culhão. Coragem, coisa que você não tem. Você se, recolheu dentro do seu casulo, ficou quietinho dentro do seu casulo, evitou falar certas coisas, papapá. A última vez que você falou alguma coisa, o Bolsonaro acabou preso. Foi naquela manifestação lá que deu aquela treta toda, foi a última vez que você falou. Já é quase perto do Bolsonaro ser preso. Então, Nicolas, você, cara, é um covarde, você me desculpa. Agora você está falando porque é eleição e não tem como eu caçar teu mandato agora. Entendeu? Mas lá atrás, bem lá atrás, onde o bagulho estava pegando fogo, o Bolsonaro estava solto, tudo, você, quieto. A única coisa que você teve coragem de fazer foi do M em cima do carro do trio elétrico do Bolsonaro. Mostra muito bem o que você é. Você em São Paulo, numa manifestação em São Paulo, você convidado lá do presidente Bolsonaro para ir no carro dele, o tal do Pablo Marçal também foi convidado, chegou lá atrasado, mas você foi, estava lá, falou, e depois você fez o quê? Para as câmeras, dedinho assim, lembra? É você. Então, realmente, diz muito mais sobre você, não sobre o Eduardo, porque o Eduardo não é covarde. O Eduardo abriu mão do mandato dele. Ele teve a coragem que você não tem e nunca vai ter. Ele abriu mão do mandato dele por causa da perseguição. E todo mundo sabe, você sabe. Só que você, quando começaram a pegar no teu pé, você, botou a viola no saco e ficou quieto. Você botou a viola no saco e ficou quieto, filho. O Eduardo falou. E sabia que ia acontecer com ele. Pegou a família dele e tirou daqui. Porque senão ele ia estar junto com o pai dele. Aí você vem falar uma merda dessa? Tem muito mais saber do que de mim. Claro. Bater em mim eu já estou acostumado. Já tem mais de 3 anos que eles estão aí nessa saga. Mas, sabe, deixa a Michelle viver o calvário dela. Ela, acima de tudo, é uma esposa. Ela é uma mãe que tem que cuidar de uma filha. Que está vindo aqui... Ela é uma esposa, é uma mãe, tem que cuidar da filha. Está vindo aqui trazer a cuida do Bolsonaro. A pergunta que se quer fazer é o seguinte: ela é pré-candidata ao Senado? Sim.
E se não me engano, o Flávio já falou isso. O Flávio já falou isso, que ela é a pré-candidata ao Senado por Brasília. Se ela tem o apoio do Flávio, o que custa esta mulher e o senhor, Nico, abrir a porra desta boca e falar: o nosso pré-candidato é Flávio Bolsonaro. Botar na rede social de vocês o post, Bolsonaro, Flávio Bolsonaro é nosso pré-candidato. Estou com o Flávio Bolsonaro, vamos com o Flávio. Porra, um cara que estava lá tentando concorrer a vereador lá em Minas Gerais, o Eduardo, esse que ele está falando do Eduardo, que diz mais do Eduardo, foi lá, abraçou ele, pediu voto para ele. E ele teve a cara de pau, esse evangélico aí, teve a cara de pau de falar: não, eu consegui sozinho. Tudo ele conseguiu sozinho. Ele conseguiu ser vereador sozinho, ele conseguiu ser deputado federal sozinho. Entendeu? Ele precisa de ajuda de ninguém, não. Vamos terminar aqui. Todos os dias preparando alimento para o marido dela, de 70 anos, que está preso injustamente. Então eu acho que o Eduardo não está bem. E eu realmente faço questão de não perder meu tempo com essas divergências, porque eu acredito que a gente tem um Brasil para salvar. O Eduardo não está bem. Eu discordo que eu tenha amnésia do que a Michelle tem amnésia. Eduardo não está bem, ele falou que o Eduardo não está bem. Bem está ele, né? Botou a viola no saco e ficou quieto. Né? Foi isso que ele fez. Ficou quieto. 3 anos, de 2022 a 2025, ele ficou quietinho. Não falava nada, porque podia perder o mandato. Ai, estava a lista lá dos deputados, o Eduardo estava nessa lista, não sei quem estava nessa lista. Mas o Nicolas ficou quieto. Não, eu não posso fazer nada. Sem te falar, eu estou aí com o processo aí, eu corro risco de cair elegível por 8 anos. 8 anos. Então, realmente, diz que você se preocupa com o seu mandato. Você, Nicolas Ferreira, você se preocupa com o seu mandato, com a sua carreira política. Você não se preocupa com o país. Porque se você e a turma que anda do teu lado se preocupasse com o país, lutava, irmão. Desde lá de trás, estaria lutando. Sem medo. O Eduardo, o Eduardo tá problema. O Eduardo não tá legal. Ué, o cara abriu mão do mandato dele para tentar salvar a nossa liberdade. Você não abria a boca para falar porra nenhuma sobre isso. E quando você era cobrado, que você foi cobrado, você diz que é ataque, a gente diz que é cobrança. Quando você foi cobrado, você fez o quê? Eu fiz um post lá no Twitter, lá, parabenizando o Eduardo e parabenizando o Paulo Figueiredo. Quer dizer, o cara tem uma rede social. Rede social é uma coisa que você tem que ter engajamento, lá, botar suas paradas lá, pra galera ver e divulgar. Você só fez um Twitterzinho, mais nada. E depois falou: eu não vou ficar jogando confete no que os outros estão fazendo, se eu não faço parte. Não é você fazer parte, não sou eu fazer parte, não é o Eduardo fazer parte, nem o Paulo Figueiredo. É para o Brasil, o bem do país. Você, o Eduardo, não interessa. O problema é fazer algo para o país, não é para o meu poder. E nós sabemos que você tentou, né, articular, né? Menino bom de fala que você é, tentou articular a mudança na idade para Senado e quem sabe para presidente e governador. Nós sabemos disso. Você estava empenhado em fazer essa mudança lá na lei e não conseguiu. Porque eu estava deduzindo o seguinte: olha, ele foi vereador, ficou 2 anos, pulou para deputado federal. Agora ele já está querendo pular para o Senado. Ou sei lá por quê. Eu vou dizer para você, meu irmão. Na cadeia de sucessão da presidência da direita, nós temos o presidente Bolsonaro, nós temos o Flávio Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, a Carlos Bolsonaro. Então aqui, ó, Bolsonaro tem 1, 2, 3, 4. O pai e os filhos.
Então, o que a gente procura num político é coerência, é lealdade, entendeu? É se preocupar com o país, coisa que você não faz. Se você pegar o Bolsonaro e os seus sucessores, seus filhos, eles fazem. Por que eles têm esse apoio? Por que o bolsonarista apoia eles incondicional? Porque a gente enxerga. Entendeu? Você, vou dizer agora, antes das eleições, você corre o risco de ter o mesmo destino que outros traíra tiveram. Mas não é só você, não. Tem vários deputados aí. Tem o Gaia, tem outros, tem o Zé Trovão, tem outros deputados aí. Eu estou falando com a minha família que mora em Minas, para nas eleições que vem agora, escolher outro deputado não senhor. Nicolas não. Eu falo com eles todo dia. Monto para eles uma porrada de coisa de você. Eu conheço mineiro que não vai votar em você. Eu conheço mineiro que lá, quando você foi eleito, o deputado federal falava, ele não é de confiança. Entendeu? Você foi candidato, foi eleito, já falavam para mim isso. Mas aí, como eu vi o Bolsonaro abraçando você, vi o Eduardo abraçando você, falei, pô, vamos ver, né? Mas o que você fez nesses 3 últimos anos de mandato do seu? Nada. Só se promoveu. Você se promoveu com o Pix, você se promoveu com o INSS, você só se promoveu. Mais nada. E outra coisa, campanha eleitoral. Você está fazendo campanha eleitoral. Desde a caminhada. Uma caminhada que o senhor amigo lá, o Gaia, falou que não precisava ir para a rua, não adiantava ir para a rua. Vocês falaram isso, não adianta ir para a rua. Então, 2 dias depois você resolve fazer uma caminhada. E vocês botam Deus no meio toda hora. Ai, Deus, Deus, Deus. Tira Deus dessa bagunça, meu irmão. Tira Deus dessa confusão que vocês fazem. Vocês falam de Deus aqui e comete uma traição ali, pô. Você fala de Deus aqui e fala uma mentira ali, pô. Como é que você quer falar de Deus, que fala que é cristão, falando mentira uma atrás da outra, meu irmão? Como é que você quer falar de Deus se você trai o presidente Bolsonaro, quando o Bolsonaro indicou o Nunes para a prefeitura de São Paulo, você que nem vota em São Paulo, você falou que preferia o Marçal e fez o M. Você fez o M, Gaia fez o M, Zé Trovão fez o M, aquela outra lá, Campanholo fez o M, vocês fizeram o M, vocês nem votam em São Paulo, vocês arrumaram uma treta danada, e nem em São Paulo vocês votam, maluco. E o presidente dando a palavra dele, o apoio dele lá. O nome de se dá, qual é o nome que se dá isso? Quando um presidente tem um apoio, apoia o cara aqui, aí vem a turma que dependeu do Bolsonaro para ser eleita. Se vocês falam que não depende, então faz o seguinte, toma vergonha na cara e nas eleições de agora não bote nada de Bolsonaro, não fala do Bolsonaro, não bota camisa, não bota nada, simplesmente vá fazer campanha de você de preto, de roxo, caralho a 4, e não bota nada que se diga Bolsonaro. E se puder sair do partido e ir pro novo, vá, porra, e não usa o nome do Bolsonaro. Porque quando o Zé Trovão falou, o cara perguntou, aí Zé Trovão, é o Nunes ou Marçal? Faz o M, porra! Aí o cara fala pra ele, mas o Bolsonaro apoia o Nunes. Bolsonaro é Bolsonaro, Zé Trovão é Zé Trovão. Então, Zé Trovão é Zé Trovão. Eu, como bolsonarista e eleitor, falo pros eleitores daí do teu estado, não vote em Zé Trovão. Porque se Bolsonaro é Bolsonaro, Zé Trovão é Zé Trovão, Zé Trovão não é ninguém. Zé Trovão é o caminhoneiro sem caminhão. Entendeu? Então, é isso que deixa a gente puto. Vocês conseguem se eleger às custas de Bolsonaro. E na hora que Bolsonaro precisa, 3 anos, vocês tudo quieto com medo de perder o mandato. Isso é a verdade. Todos vocês tinham medo de perder o cargo de vocês e ficar inelegível. Enquanto o Eduardo, o filho do presidente, não teve esse medo.
fez o que achou certo. Em lutar pela liberdade do país, pela liberdade do pai, pela perseguição contra o pai. Enquanto vocês ficaram quietos. Só aumentando a rede social de vocês com TikTok, videozinho no YouTube, isso. Continue falando. Continue chamando o povo brasileiro de burro, falando que bolsonarista é infiltrado do PT. Continue. Que vocês vão ver agora na eleição quantos votos vocês vão ter. Marquem o garotinho de ouro, teve 1 milhão e varada. Vamos ver se você vai ter 2 milhões ou se vai cair a sua votação. Eu estou fazendo campanha para que ela despenque, para você aprender. Você pode ter 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de seguidor, mas garanto para você que não é tudo do seu estado. Entendeu? Então, e garanto para você que a maioria não vota aí, em Minas. Vota em São Paulo, vota na Bahia, vota na Paraíba, vota no Rio de Janeiro, não vota aí. Então, não adianta você ter 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões na rede social, não adianta. Adianta saber quantos votos você vai ter aí na eleição agora, depois de toda essa traição que você e sua turma cometeram contra o Bolsonaro. Porque quando um líder fala, vamos apoiar fulano, nós temos que escutar o nosso líder. Ou só é quando favorece vocês que tem que se fazer. Quando o Bolsonaro fala, não, Bolsonaro não sabe de nada, vocês sabem tudo. Você que tem 6 aninhos aí na política, sabe mais do que Bolsonaro, que está mais de 30. Você sabe. Lealdade, meu irmão, não é uma coisa que você acha na esquina assim, não. Ó, você compra aí, não é uma dose de lealdade aí, não. Lealdade você tem ou você não tem. É igual caráter. Você tem ou não tem. Entendeu? Então, os bolsonaristas vão saber dar a resposta a vocês em outubro. Pode aguardar, valeu? Tamo junto. O Eduardo tem razão e liberte Bolsonaro.